Bem, prezados alunos ou jovens médicos aprendizes do segundo semestre da Faculdade de Medicina Alfredo Nasser, em primeiro lugar, as minhas boas-vindas ao início de nossas atividades nesse curso de medicina. Arte maravilhosa, arte divina, em que nós vamos nos iniciar. Todo começo aparentemente é difícil. Com o tempo, a gente se familiariza com o que estamos fazendo e se nos torna fácil. Bem, hoje é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula. Comumente, neste sistema PBL, não se dizem aulas, professores, mas encontros e preceptores ou tutores. Mas eu verifiquei no dicionário que professor, tutor, preceptor são sinônimos. Bem, e eu disse há pouco que a medicina é uma arte divina. Muitos dizem que é ciência. Eu quase que diria com Karl Jaspers que a medicina não é ciência. A medicina é a arte científica. Arranjei aqui uma definição espetacular. Porque a ciência pura, ela requisita todo o tempo do pesquisador, do cientista. Bem, e mesmo a ciência pode ser dividida em dois tipos: a ciência disciplina e a ciência processo. Guardaram bem vocês? A ciência pode ser de dois tipos, duas naturezas. Guardem bem, cai na prova. A ciência disciplina e a ciência processo. Esta medicina que nós estamos começando hoje, até que poderia ser chamada de ciência, mas ciência disciplina. Vocês vão aprender a fazer aquilo que se faz, aquilo que nós fazemos nas nossas atividades. É uma repetição, sim. Isto é a ciência disciplina. Agora, a ciência processo é bem diferente. Faz uma revisão daquilo que já se sabe e acrescenta alguma coisa, pequenina, média ou grande, àquilo que já se sabe. Revisão e prosseguimento. Eis a ciência processo. Diria aqui René Descartes, no discurso do método, revisão e prosseguimento, terceira parte do excelente discurso, parágrafo 5º, conforme a tradução. Bem,
Falei aqui do discurso do método. Isto é filosofia, mas também de teor científico, ou uma ciência de teor filosófico. São 6 partes que compõem o discurso do método. A 5ª e a 6ª partes são dedicadas à medicina. Coisa extraordinária esta. Bem, eu estou improvisando, gosto de fazê-lo, de vasculhar nos escaninhos da memória aquilo que eu já aprendi e que vou aprendendo a cada momento, a cada instante. Repetindo aquilo que eu já falei, aquilo que eu já fiz, repetindo para não esquecer. Isto é importante, para bem aprender. A coisa fica bem aprendida quando a gente não a esquece. Eu sei que no primeiro dia, assim, os aprendizes que não estão afeitos a um curso superior ficam meio atônitos, meio perplexos. Mas eu acabo com isto em poucos minutos. Nós nos familiarizamos, nos misturamos, nos identificamos uns aos outros e prosseguimos juntos nesta caminhada, neste caminho onde vamos encontrar pedras e mais pedras. E aqui me lembro do Drummond. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Por que ele falou assim, pedra, 3 vezes? Porque há muitas pedras. E Drummond deixou isto assim no ar. Falei, mas mestre, para que isto? Por que você, mestre, não nos ensinou a prosseguir no caminho? Ele me disse, isso é por conta de vocês, né? Aprendiz autodidata. Este é um dos princípios do PBL. Criar aprendiz autodidata. Aí eu descobri, sim, ou nós pulamos as pedras, ou nós as contornamos e seguimos à frente. Essas pedras não são para nos derrubar, são desafios que nós podemos e devemos vencer. E vocês já venceram, já pularam, já contornaram várias dessas pedras. A mais difícil talvez foi a do vestibular. E vocês já transpuseram esse obstáculo. E aqui vocês se encontram agora, para nós estudarmos e aprendermos medicina. Quão maravilhoso é quando a gente aprende alguma coisa e a pratica imediatamente, na hora certa. Aprender e não praticar não adianta. Às vezes houve uma época e alguns adeptos do PBL dizem que a gente deve praticar primeiro para depois aprender. Não estou de acordo. É preciso alguma insinuação. Insinuar e não ensinar. Insinuação. A gente insinua e a pessoa aprende. Imediatamente, não deixar passar muito tempo. Entrar no campo da prática. Isto se encontra no primeiro analecto dos analectos de Confúcio. Confúcio, um grande sábio da China, que nasceu em 551 a.C., e voltou para casa, faleceu, morreu, como dizem, eu falo, voltou para casa em 479.
Parece que ele nada escreveu, mas seus discípulos escreveram. Ben ascolta que la nota, bem o escutaram e anotaram. E hoje nós temos esse grande monumento que se chama Os Analectos, cerca de 20 livros ou 20 capítulos, com vários itens chamados de analectos, que significa analecto, entretenimento ou reflexão. Vejam vocês que estão aprendendo alguma coisa. Eu vou diminuir a velocidade no falar, porque esse negócio de chegar ali e falar rapidamente, o aprendiz não capta bem a lição, o discurso tem que ser mais ou menos lento, moderadamente lento, não pode ser muito às pressas. Não sei se vocês estão compreendendo. Bem, é isto aqui, estamos começando. Todo começo é aparentemente difícil. A medicina é um oceano. Muito bem. As águas de um rio se desaguam no oceano. Um riacho deságua, não sei se é reflexivo, no rio. O riacho deságua no rio. Um córrego deságua no riacho. E antes do córrego, nós temos um fileite de água que surgiu da fonte. Bem, essa água que surgiu ali da fonte vai crescendo, crescendo e por fim, lá no oceano, ela se identifica a ele. Cresceu. Esta água que surgiu lá da nascente, começou humildemente. A água é a melhor coisa da vida, disse um poeta da antiguidade. Melhor coisa da vida. Pensem nisso. Um dia lá nos nossos encontros eu falarei com vocês sobre esta sentença de um grande poeta da antiguidade, poeta épico. A água é a melhor coisa da vida. Saibam vocês disso. Ela nos dá um grande exemplo. Então, ela começou ali, humildezinha, saindo daquela rocha e foi crescendo, crescendo, crescendo. O francês diz, in rigore, um reguinho. Depois foi crescendo, crescendo. Lá perto do oceano ou do mar, um rio. Por que eu disse isso? Pouco a pouco, consegue-se muito. Pouco a pouco, guardem bem isso. Consegue-se muito. Mas devagar e sempre. Este sempre é grandioso, é excelente. Significa constância. Repito, pouco a pouco consegue-se muito, mas devagar e sempre. Repetindo aquilo que nós ouvimos e que vimos, até que gravemos aquilo em nossa mente. Aqui eu me lembro nesta hora, estou filosofante hoje, aqui, sempre, em minhas caminhadas. Não sou filósofo, sou filosofante. E no momento nem sou cientista, sou cientificista. Há uma diferença, hein? Cientificista é filosofante.
E nesta hora eu me lembro do grande Albert Einstein. Ele nos ensinou a estudar e a aprender, em poucas palavras. Eu penso 99 vezes e não descubro a solução do problema. Deixo de pensar e a resposta me vem. Que coisa maravilhosa! Einstein. Nós vamos pensando uma coisa, um problema, certo? Um assunto, 99 vezes. Chega um ponto em que nós não precisamos mais pensar. A resposta já nos vem. Essa resposta que nos vem é chamada intuição. Não sei se vocês estão entendendo. É assim mesmo. Agora, esse 99 vezes é figurado, é uma figura. Pode ser 5, 10, 15, 1000 vezes. Há determinados assuntos que eu repito 100, 200, 300 vezes. Talvez mais. É importante esta didática da repetição. A didática da repetição. Eu suponho que vocês já estejam aí mais ou menos descansados e já até acostumados com a minha fala. Eu sou assim, eu sou falante. Durante muitas décadas falando aos jovens, quando eu vejo jovens como vocês, eu quero passar alguma coisa, insinuar para que vocês corram atrás e apanhem com ardor. Tudo deve ser feito com atenção, com intenção, com devoção, com adoração. Adoração. Lembrei-me agora de Clarice Lispector, lá no capítulo 12, de Perto do Coração Selvagem. Capítulo 12. Fazer as coisas com adoração. E ela conclui, é o que é verdadeiramente ter fé. Fidelidade sintônica. Bem, ter fé numa causa suprema. É o que disse Clarice Lispector, em Perto do Coração Selvagem. Por que eu digo aqui uma obra de literatura que o povo considera vulgar? Porque ela aborda assuntos de medicina. E em Perto do Coração Selvagem, ela lança uma expressão que ninguém entendeu até hoje, só eu estou passando para vocês. O ovinho vivo. O que é o ovinho vivo? Quando eu estiver lhes dando aula de embriologia, que é uma coisa maravilhosa, transcendental, eu vou lhes falar do ovinho vivo. Querem ver como vocês já vão aprender? Porque já devem ter aprendido isso no cursinho. Porque vocês começaram a estudar medicina lá no cursinho. Talvez até antes, mas principalmente no cursinho. Preparatório para o vestibular. Ovinho vivo é o ovócito fecundado. Antes da fecundação, ele está mais morto do que vivo. Quando vem a fecundação, refaz-se o número 2N de cromossomos. Vocês sabem disso, né? Fecundação. E aí se transforma no ovinho vivo. A expressão que está lá perto do coração selvagem. Muito bem. Eu estou falando isso para incitá-los, alertá-los, avivar os seus pensamentos, assim, com atenção, com intenção, com devoção e com adoração. Tudo que formos fazer, que seja, então, com atenção, com intenção, com mais o que? Devoção e com adoração, que vem do verbo adorar, que significa pintar com ouro para si. Ou adorar, pintar com ouro para mim. Esse A vem do latim ad,
AD. Significa para o outro, não, para mim. Dourar, pintar com ouro, para mim. É assim que nós devemos proceder em nosso curso. Vejam bem a bênção que vocês estão recebendo, fazer um curso de medicina numa faculdade que prima pelo interesse de levá-los a um degrau mais alto possível da aprendizagem desta arte divina que é a medicina. Então, vejam bem, agora eu vou começar, conforme o roteiro, vou começar o nosso encontro, a nossa aula encontro. Estão vendo como eu aqui estou? Mais ou menos paramentado. Aqui, na mão direita, a minha pasta profissional de médico. Aqui, no meu pescoço e no meu peito, no meu tórax, está este aparelho chamado estetoscópio. Estetoscópio. Dizem os mestres que depois da invenção da medicina, a maior invenção foi a do estetoscópio. Está aqui, ó. Botei no pescoço, arranjado adequadamente. Esta parte aqui, ó, que a gente bota ao nível do coração, no precórdio, deve ficar do lado esquerdo. E a outra do lado direito. O pessoal às vezes faz uma fotografia errada, fazem invertida. A posição é esta. Eu quero vê-los todos com o estetoscópio no pescoço, nessa posição. Por que eu trouxe essa pastinha? É porque vocês passaram no vestibular, foram heróis, continuem sendo heróis. Vocês merecem um presente. Se eu tivesse lá muito cobre, eu daria esse presente para cada um de vocês. Mas vocês dão um jeitinho aí de arranjar aqui essa pasta, onde a gente bota aparelhos diversos. Uma pasta, onde a gente bota o estetoscópio e bota o esfigmomanômetro. Aqui está o esfigmomanômetro dentro da sua bolsinha, certo? Esfigmomanômetro, nós vamos aprender neste semestre, eu espero, esfigmomanômetro. Estetoscópio, esfigmomanômetro são ferramentas imprescindíveis que nós devemos aprender a manejar, a trabalhar com essas ferramentas. Chegará um momento, nossos encontros, vou mostrar para vocês e vamos estudar as partes, os componentes dessas ferramentas. Agora não é hora, certo? Tudo tem que vir a seu tempo, há tempo para tudo. Hoje, esse encontro assim, eu tenho de recebê-los cordialmente, quer dizer, de coração, né? Cordes, deu cordial, cordialmente. Então, já deixo aqui a minha pastinha descansando, já vou tirar o estetoscópio do pescoço, certo? Para eu ficar mais livre, né? Então, está aqui, ó. Depois da invenção da medicina, a maior invenção foi a do estetoscópio. Depois eu vou dar a história dele para vocês. Vocês poderão ler a história do estetoscópio lá no livro Semiologia Médica de Porto e Porto, que é um livro que nós adotamos, que nós indicamos, ao lado de outros, né? Ao lado do Mário Lopes, nós temos aqui o Porto e Porto. E agora é coisa muito importante. Vejam bem o que eu quero dizer para vocês. O Porto e Porto é um livro pesado, volumoso. Mas nós temos aqui o chamado Portinho, o exame clínico. Se vocês tiverem de comprar um livro, e devem comprar, comprem em primeiro lugar o Portinho.
certo? O exame clínico, ele se chama exame clínico. E eu gosto muito desse livro porque eu vi quando o Dr. Selmo Porto, que foi meu professor, quando ele começou a fazer esse livro na Faculdade de Medicina da UFG. Muito bem. Agora, outro porto é volumoso. Eu lhes apresento na nossa biblioteca a Semiologia, 7ª edição. Tem muito do portinho aqui e ampliado. Dezenas e dezenas de colaboradores. Dr. Selmo Porto, Porto e Porto. O pai, o primeiro Porto, foi meu professor. E o outro Porto foi meu aluno. Que honra, hein? Hoje estou adotando o livro deles. Um livro do meu mestre e outro do meu aluno. Coisa interessante é a vida. São voltas que a vida dá. Muito bem. O que eu devo dizer inicialmente? Sim, PBL. Aprendizado baseado em problemas. PBL. Que está PBL. Esse aqui é do verbo to learn em inglês. Aprendizado baseado em problemas. Eu tenho de lhes dar um problema e agora vocês se virem. Diz que se deve fazer assim. Bem, eu já lhes dei um problema. Vou ver onde é que se encontra. Aqui. Muito bem, encontrei aqui o problema. Aqui, ó. Haskilian, sob o olhar de Deus, Memórias de um Cirurgião. Eu lhes falei naquele nosso encontro, semana próxima passada, lá no anfiteatro da faculdade, da nossa faculdade, eu já lhes falei e pedi ao nosso coordenador, ao Julião, que fotografasse o capítulo 2, intitulado Plantão Noturno, e que vocês já devem tê-lo lido e agora vão estudá-lo. Plantão Noturno, certo? É muito importante esse plantão noturno. Vocês vão entrar em contato com o assim chamado o quarto das embolias, certo? Vocês vão ver o primeiro atendimento médico do autor Haskilian. Vão me dizer, não vou falar para vocês não, qual foi esse atendimento médico? De que ele se esqueceu, certo? O que se devia ter feito também? Ele fez, agiu corretamente, mas ficou faltando uma coisa primordial. Ele se esqueceu, um atendimento. E depois nós vamos ver o caso seguinte. Eu quero que vocês me digam quantos casos ele aprendeu no primeiro plantão que ele deu, o plantão noturno. Ele estava ali, no seio da noite, sozinho, solitário, ouvindo o gemido de um, de outro, lá no hospital onde ele estava dando plantão, no seio da noite. E ele então lançou esta frase linda, poética. O hospital é como se fosse um enorme barco carregado de dores e de angústias, vogando no oceano da noite. Veja a figura bonita, né? O hospital era como se fosse um enorme barco, abarrotado, cheio de dores e angústias, vogando no seio da noite. Muito bem. Nós estamos filmando aqui, meu filho, colega de vocês, acadêmico também, está me assessorando. Aqui estamos fazendo essa filmagem que vai ser lançada para todos vocês. Bem,
Houve uma pequena interrupção, porque a máquina filmadora só filma meia hora, depois tem que ser religada. Não sei se foi gravado isso, mas eu vou repetir. Repetição é a base do aprendizado. Plantão noturno do livro Sob o Olhar de Deus, que o professor Julião já deve ter lhes enviado aí, porque ele fotografou do meu livro. Então, é o capítulo 2. Vocês vão ler desde a epígrafe em letrinhas miúdas, depois vão ler o resto com muita atenção. Vocês vão ter que me dizer quem era o Dr. Wolff, quem era o Dr. Weyer, qual foi o segundo paciente. Não vou falar para vocês, não. Qual foi o terceiro paciente? Esse segundo paciente fez o autor, que estava no seu primeiro plantão, sofrer muito. Por que ele sofreu muito? Aí ele vai falar-nos acerca do maldito, desgraçadamente, ele usa essa palavra, o maldito, desgraçadamente, o maldito regulamento. Essa palavra é regulamento. E aí eu me lembrei, a gente vai ligando uma coisa com a outra. Quem já leu O Pequeno Príncipe? Le Petit Prince, Pequeno Príncipe, de Exupéry. Lá um capítulo, uma crítica severa ao regulamento. Se o Ranskilha tivesse lido, isso lá ele iria aplaudir o Exupéry. O regulamento às vezes atrapalha muito. Foi o que aconteceu com o Ranskilha nesse atendimento aqui, de um paciente que ele queria operar e não foi capaz. Não se deixou que ele operasse, fizesse a cirurgia. Vocês vão ver que coisa, como ele sofreu muito. Não vou falar qual é o caso não, vocês, e cai na prova, eu peço assim para você descrever. Eu já estou aqui dando os objetivos, certo? Esse foi o segundo caso, depois veio o terceiro. O terceiro caso é patético. A enfermeira chamou lá no quarto onde ele estava tentando repousar e ele correu. Não vou dizer não. O certo é que ele foi obrigado a tentar reanimar o paciente com massagem cardíaca. 1, 2, respirava. 1, 2, respiração boca a boca. Não vou contar o resto não, que é dramático e até cômico. Às vezes tem umas partes cômicas. Este caso é o terceiro caso. Tá. E os outros? Não vou falar não. São quantos casos? Deixa eu falar. São 8 casos que ele teve de atender nesse plantão noturno. Muito bem. E aqui eu garanto que vocês vão aprender com o primeiro caso. Vocês já vão aprender uma coisa muito importante. Se você estiver lá no pronto-socorro, chegar uma paciente assim, vocês vão saber o que se deve fazer. Vão aprender. Este livro aqui não é teórico, não. Ele é semi-teórico e semi-prático. Isso aqui não é só teoria, não. Ele é semi-prático. Tal a habilidade do Ranskilian. E uma coisa... Aqui me veio aqui agora na mente, caiu-me aqui agora. Gente, eu gosto muito do William Osler, um grande médico inglês. Ele disse o seguinte, guardem essa frase, isso é para descansar. Guardem essa frase. Medicina aprende-se à beira do leito e não na sala de aula. Guardaram? Aprende-se a medicina à beira do leito e não em sala de aula. E eu acrescento, e não nos livros. Livros sem o paciente não adiantam. Meu mestre, meu professor de psiquiatria, Dr. Vassili Shuk, sempre nos dizia:
e nossos encontros, nossos colóquios. Devemos folhear o paciente e depois ele emergirá das páginas. Aí as páginas se tornam sagradas, porque o paciente emerge das páginas, mas a gente deve folhear o paciente. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu tenho 1h40 para esse encontro, porque os nossos encontros são de 1h40 comigo. Quando estiverem lá nos nossos encontros, tem que me tolerar. São 1h40 nos nossos encontros, né? Quando nós voltarmos para o presencial, certo? Espero, faço votos. Muito bem, eu pergunto, onde é mesmo que se aprende medicina? William Osler, um grande médico, ele foi quem levou o ensino da medicina para a beira do leito. Para a beira do leito. Porque antes a medicina era ensinada em grossos alfarrábios. E hoje, não sei como. Bem, tudo evolui, tudo progride. Está melhorada a medicina. O ensino da medicina está melhorado muito e há de melhorar dia a dia. Mas nós temos de trabalhar este procedimento, folhear o paciente. Isso que é importante. Aí está. Aprende-se a medicina, então eu amplio. Tomo a frase espetacular de William Osler. Um dia eu lhes contarei mais sobre a vida de William Osler. Ele escreveu um tratado de medicina que eu sonho em encontrá-lo, eu não possuo ainda, né? Então, ele é do século XIX, porque foi em 1875 que ele se formou em medicina. Em 1875. Depois eu lhes conto as histórias dele. Pode pesquisar aí nessa internet, William Osler. Então eu amplio a frase dele: aprende-se a medicina à beira do leito, na UTI, notem bem, na UTI, na ambulância do SAMU, no ambulatório, certo? Na sala de parto, na sala de cirurgia, é aí que se aprende a medicina, no ambulatório ou no consultório, né? É aí que se aprende, onde chega o elemento mais precioso da medicina, que é o paciente, que é sagrado, sacratíssimo. Por isso, disse no roteiro aí que eu recebo, que nós devemos estudar esse tema, relação médico-paciente. Está aí no livro do Porto. Não vou falar sobre isso não. E eu tenho também no meu rascunho, eu faço um rascunho para vocês e eu estudo um pouco médico-paciente, mas eu mudei. Não tem esse nome não. É relação paciente-médico. Eu botei paciente em primeiro lugar. E os livros escrevem relação médico-paciente. Aí no capítulo 4 da Semiologia Médica de Porto e Porto, as páginas 25 e 27, capítulo 4, as páginas 25 e 27, vocês, por favor, estudem, cai na prova. Não vou falar mais do que está ali não, vocês têm que ler, estudar, vocês sabem ler. Lá existem esses tópicos. O médico e o outro tópico, o paciente. E mais adiante tem um outro tópico, a família. O médico, o paciente e a família. Por quê?
A família é uma constelação familiar e o doente é um astro desta constelação que se perturbou física e psicologicamente. Essa é a definição de doença. É uma perturbação orgânica e mental. E saúde, o que é saúde? É o bem-estar físico, mental, social, né? Esse bem-estar é o estado de saúde e não simplesmente a ausência de doença. É um bem-estar físico, mental, social. Depois nós vamos estudar aí a definição de doença, de saúde, quando nós entrarmos aí na introdução à semiologia. Muito bem. Eu suponho, ainda não gastamos 1 hora, eu tenho 1 hora e 40 minutos para esse colóquio, certo? Esse diálogo, porque eu estou conversando com vocês e vocês estão conversando comigo. Me fazerem perguntas? Pesquisem. Aí, ó, pesquisem, que vocês encontrarão, porque nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo. Por isso nós aprendemos alguma coisa. Nós só aprendemos o que nós sabemos. Isso Platão. Platão diz, aprender é recordar. Guardaram, né? Aprender é recordar. Aí está. Aí eu construí uma frase. Nós só aprendemos aquilo que sabemos. Aprender é recordar. Então aí está. Mas nós precisamos vencer o comodismo chamada ociosidade eufemisticamente e realisticamente preguiça. Não é ociosidade, não, preguiça. Nós precisamos vencer isso, aproveitar o tempo, porque nós não viemos aqui ao mundo para chorar, para nos queixar, para lamentar, certo? Para murmurar. Nós viemos ao mundo para quê? Nós viemos ao mundo para trabalhar. Para trabalhar. Até na Bíblia está escrito assim que Adão e Eva estavam lá no paraíso, aquela vida folgada, sem progredir. Um dia eles foram expulsos. Diante destas palavras, comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Isso é para nós. Temos de trabalhar. Para isso que nós aqui nos encontramos. E eu pergunto às vezes, eu faço uma pergunta para vocês, não vou responder agora não. Para que nós estamos no mundo? Eu só vou dizer uma coisa para você, para 3 coisas. Mas não vou contar agora não. Depois vocês vão me perguntar no encontro. Quais são as 3 coisas? Nós estamos no mundo só para 3 coisas. Isso é interessante, né? Só para 3 coisas, não vou falar não, porque dá um discurso. É mais ou menos longo. Então, vocês vão me perguntar, então guardem isso aqui, descubram. Quem descobrir já tem um ponto na prova. Estamos no mundo para 3 coisas. Quais 3? Já ganho um ponto na prova. Tá vendo como que é? Eu sou bonzinho nesse sentido. Agora, vamos lá aproveitar aqui alguma coisa, porque no primeiro dia, assim, a gente não pode assustar. Por isso eu divaguei, andei por aqui, por ali, mas não andei por todos os lugares que nós vamos andar, não. Muito bem, vejam este quadro que nós elaboramos, que o colega de vocês, o meu filho, é acadêmico de medicina, está aqui de quarentena, ele construiu para mim este quadro aqui na parede. E eu escrevi aqui já alguma coisa que seria o objeto do nosso primeiro encontro. O objeto do nosso primeiro encontro. Aqui, ó. Seria falar-lhes, mas como é PBL, eu vou insinuar e indicar, vocês terão de correr atrás. Mas eu tenho uma outra qualidade. Ao lado do PBL eu boto um D, DBL também, mas prevalece o PBL. O DBL é assim um acréscimozinho, né? Revisão, revisei e prossegui. Revisão e prosseguimento. Descartes me falou para fazer isso,
está lá no discurso do método, eu revisei o PBL e acrescentei prosseguimento. Aí ficou, ao lado de PBL, ficou DBL. Eu tenho aqui um esquema do encontro de hoje, desta introdução à medicina ativa, PBL. Bem, a gente tem de dar alguma informação, depois encaminhar o aprendiz à averiguação daquilo de que nós falamos. Falamos daquilo, então agora vamos ver. Muito bem, este assunto que aqui está, vejam bem, é da mais alta importância. Não há atendimento de paciente, não há realização da medicina sem este elemento. Aqui está, anamnese. Anamnese. Depois vocês vão ver a etimologia. Uma coisa interessante, eu forneço para vocês, além de indicar os livros, as páginas, os parágrafos mais adequados, porque eu não quero que vocês se mergulhem num livrão desta espessura, não. Vocês se afogam. Pode. A gente tem que saber trabalhar os textos, os livros, para que vocês não fiquem perdidos. E o que eu faço? De acordo com as noções que eu tenho, eu procuro encaminhá-los assim às coisas mais acessíveis que vocês podem captar, que vocês podem aprender. Porque não adianta eu me esbaldar aqui em discursos longos, profundos e vastos. Vocês não aprendem nada. Pouco a pouco consegue-se muito, mas devagar e sempre. Aqui então está, anamnese. Eu disse agora mesmo que eu forneço para vocês o que eu chamo de rascunho. Aqui, ó, por exemplo, não sei se eu já mostrei isso para vocês. Aqui, ó, tem aqui, ó, rascunho. São vários capítulos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, certo? Forneço isso para vocês, são capítulos que eu faço, que eu elaboro. Nos livros há esses assuntos, mas aqui nos meus rascunhos também há manuscritos, e vocês vão ler com facilidade, porque a minha letra é legível, certo? Então, porque a minha letra aproxima-se de caligrafia. Caligrafia significa escrita bonita. Kalos, belo, grafei, escrever, do grego. Então, a minha escrita se aproxima de uma caligrafia, de letra bonita, para que vocês possam ler e entender, certo? E se apaixonar pelo assunto, porque os assuntos de medicina são apaixonantes. Nós começamos a estudar esta máquina que eu chamo corpo humano, máquina de peças vivas, máquinas de peças vivas, né? Então aqui, ó, o primeiro elemento para o atendimento do paciente que nós precisamos cultuar é um culto, a anamnese. Isso aqui significa, depois vocês vão ler lá no meu rascunho, trazer à memória. Trazer à memória o quê? Ah, sim, a vida mórbida, doentia do paciente. E também a vida sadia pode comparecer ao lado da vida doente. Anamnese, trazer à memória. Coisa interessante, anamnese. Anamnese bem feita leva-nos ao diagnóstico. E o diagnóstico bem feito leva-nos a fazer um tratamento adequado, ou o mais adequado possível. Porque às vezes é muito difícil conseguir
Bem, um resultado 100% como a gente gostaria, certo? Aí está a anamnese. A anamnese, aqui ó, está enumerado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tópicos, 7 elementos. O primeiro, identificação. Identificação, vocês vão ver aqui. Vamos ver a identificação. E coisa interessante, e vocês vão ter que fazer a história do paciente, a anamnese. Eu tenho aqui, ó, duas aqui, ó. Eu vou até botar para vocês depois. Foram feitas por alunos nossos do ano passado. Eu tenho aqui 2 histórias feitas por grupos de alunos de anamnese. A gente aprende a fazer anamnese, né? Estas aqui são simplesinhas, né? Eles começando, talvez a primeira delas que eles fizeram das anamneses. Nós precisamos saber, o primeiro é a identificação, saber, em primeiro lugar, o nome do paciente, depois há uma série de outros elementos que eu não vou alinhar aqui no momento. Mas eu dou aqui a minha ficha, eu tenho a minha ficha de consultório, tenho lá um modelo para ser preenchido, que a secretária preenche, da identificação. A ficha de atendimento já me chega com a identificação pronta. A secretária faz. E eu já leio aquilo antes, eu já começo a ter ideias do paciente. Qual a idade dele, qual a profissão, qual é o sexo, de onde ele veio, qual é a sua procedência, onde ele nasceu, certo? E também o telefone dele. Está lá, eu gosto de botar o telefone lá, junto com a identificação. Aqui, ó. Aí depois vem um item que é grande importância. Tudo é importante, mas este aqui é uma pedra no sapato. QP. Notem bem, você já sabe, já posso dar isso na prova, no próximo encontro, certo? Você já tem aqui uma tarefa importante, PBL, hein? Rasquilha, não apenas ler o capítulo, mas estudar o capítulo. Eu vou perguntar numa prova o que é paresia intestinal, certo? Eu vou perguntar para você, para que ele pediu coramina à enfermeira? Para que ele pediu coramina, é uma substância, você vai ter que dizer. Para que ele pediu, num determinado momento, a lobelina. Para que ele pediu adrenalina. Para que ele pediu, assim. Eu pergunto na prova. Então, vocês têm que não apenas ler o capítulo, têm de estudá-lo, certo? Sublinhando, anotando, certo? Para poder discutirem comigo nos encontros. Porque nós vamos discutir sobre isso. Chega lá e eu não vou ensinar não, vocês aqui vão me falar sobre o capítulo. Eu já joguei vocês nestas águas, agora vocês têm que, tem de nadar, senão se afogam, né? Agora, QP, queixa principal. O pessoal está querendo mudar isso, mas eu sou dos antigos, certo? E eu gosto da antiguidade. É QP mesmo, queixa principal. Há uns autores que botam já, em vez de queixa principal, eles botam motivo da consulta. Motivo da consulta. Não, é queixa principal. Queixa principal, você pergunta ao paciente: o que você está sentindo? O que eu trouxe aqui? O que o preocupa? Ah, sim. Muitas vezes o paciente não pode, é um paciente psiquiátrico, é uma criancinha, ele não vai responder para você. Um paciente psiquiátrico está fora da órbita, então está perturbado, então ele tem um acompanhante, tanto a criancinha quanto o doente mental. Por vezes, o doente mental tem que estar com o acompanhante. Mas vamos supor que ele esteja sozinho, vigio, lúcido, certo? Você pergunta para ele: o que o preocupa? Por que o senhor veio aqui? Qual o motivo desta consulta? Você não vai perguntar para ele assim: o senhor está bem? Não. Ele vai falar para você: se eu estivesse bem, doutor, eu não tinha vindo aqui. Eu vim aqui porque eu não estou bem. E o senhor me pergunta se eu estou bem.
Então não vamos fazer uma pergunta tola dessa que o paciente vai rir na nossa cara. Então, queixa principal. Por exemplo, por que o senhor veio aqui hoje? Ah, doutor, é uma dor de cabeça aqui. Você escreve lá na papeleta, lá no prontuário. Queixa principal, uma dor de cabeça aqui. Palavras dele. Aqui, ó, queixa principal tem que ser as palavras do paciente, entre aspas. Entre aspas. Entenderam isso, né? As palavras dele. Por que o senhor veio aqui hoje? Ah, doutor, é uma dor aqui. Ele aponta a região hipogástrica direita. Vocês vão aprender tudo isso, que é região hipogástrica, epigástrica, flanco, mesogástrio. Vocês vão aprender todas essas regiões, certo? E a bem da verdade, eu até dou isso nos capítulos do Rascunho, vocês têm que aprender. Temos que aprender medicina, gente, não é brincadeira não. Pode ser uma brincadeira, uma diversão. Nós podemos transformar isso que para muitos é uma penúria, nós podemos transformar numa diversão, num prazer, alegria de aprender. Então, queixa principal, palavras do paciente, entre aspas. Depois vem o outro item. HDA, história, botei aqui, ó, da doença atual. Essa é importante. Gente, a história da doença atual. Vocês vão ver aí no capítulo do Hans Kieler, capítulo 2, que aquele paciente que tinha uma obstrução intestinal, que gemia de dor e a dor passava. Depois vinha outra crise de dor. Ele conta a história dele. Desde amanhã, desde cedo, eu venho apresentando esta dor. Ah, passou a dor, certo? Esse tipo de dor já serve para dar o diagnóstico. A dor vem e desaparece, desaparece e vem. Vocês vão ver lá que o Hans Kieler diagnosticou, certo? Então, o paciente conta. Aqui tem um elemento muito importante, eu vou ensinar vocês, vocês vão ler a história do colega de vocês, do primeiro semestre, para vocês aprenderem. E eu dou outros modelos. Vocês leem os modelos e vão aprender como é que se faz. O primeiro elemento que a gente utiliza... Aqui, ó, faça uma observação. HDA, história da doença atual. Há uma tendência aí errônea. Os livros estão errados ou equivocados. Eu até costumo dizer o seguinte, não vou pedir perdão não. Relevem-me, considerem-me. Certo? Os livros se equivocam e não erram. Querem mudar isso aqui, ó, HDA por HMA, história da moléstia atual. Aprenda aqui, ó, o meu técnico, né, vai aprendendo essas coisas. Eles querem botar aqui história da moléstia atual, certo? História da moléstia atual. Querem botar aqui, ó, HMA no lugar disso aqui, ó. HMA, não, risquei, HMA não. Por quê? História da doença atual, história da moléstia atual. Doença não é sinônimo de moléstia. Moléstia é uma coisa, doença é outra, certo? Pois nós vamos ver a definição de doença. É uma perturbação da saúde do ponto de vista somático e psíquico. Vou citar um exemplo que vocês compreendem a diferença. A doença molesta o paciente. A doença molesta o paciente. Muitas vezes nós temos o indivíduo molestado com moléstia e que não está doente. E muitas vezes nós temos o indivíduo que está doente e não está molestado, não tem moléstia, e está doente. Então, corrijamos isso aqui. História da doença atual. O primeiro elemento que você vai fazer
o paciente está ali, você pergunta para ele, é a temporalidade. Há quanto tempo? O paciente do Hans Killing disse que as dores abdominais do lado esquerdo eram desde cedo, desde a manhã daquele dia que ele foi levado ao hospital. Então, a temporalidade é muito importante para nós sabermos se a doença é aguda, recente, começou há pouco tempo, ou se é uma doença crônica. Há uns que a gente pergunta, há quanto tempo você tem essa dor de cabeça do lado esquerdo na região frontal? Ela vai dizer, ei doutor, a vida inteira, desde que me entendo por gente. Desde meus 15 anos, desde meus 20 anos, desde os 30 anos. Quer dizer, o tempo aí é muito importante. O outro, a dor abdominal, desde quando? A dor no precórdio, aqui ó, na região do coração, nós vamos estudar depois e cai na prova, explicar o mecanismo da dor no infarto do miocárdio. Então, aqui ó, a temporalidade. Como começou? Então tem um esquema. Quanto tempo? Como começou? Começou assim, com uma dorzinha aqui embaixo do peito, aqui na frente. É no epigástrio essa região. Começou aqui, depois passou para cá, para o lado direito, perto da virilha. Aqui, ó, um pouquinho acima da virilha. Começou aqui, depois apareceu aqui. Como começou? Uma dorzinha, começou com uma dorzinha. E depois, uma dor intensa. O senhor está vendo, doutor, que eu não posso nem andar direito. E vai segurando a região, certo? Hipogástrica, região chamada inguinal. Então, aqui ó, então, há quanto tempo, como começou? O que é que você fez com a dor que apareceu? Eu tomei um analgésico, a Novalgina. Melhorou? Não melhorou, eu precisei tomar uma injeção na veia. Então, há quanto tempo, certo? Como começou? Começou assim. O que foi que aconteceu? Tomei o remédio, tal, muito bem, e às vezes até sofreu uma cirurgia. Faz parte desse o que aconteceu. O que? Botaria o que aconteceu. E, finalmente, como está agora, no momento? Então, aqui ó, HDA tem por finalidade fornecer-nos há quanto tempo, como começou, o que você fez, o que se procedeu e como está agora. Isso em síntese é a história da doença atual. Bem feita, uma história. E assim, o paciente falou, estou com uma dor aqui, ó, é na barriga. Você não bota na barriga, você bota uma dor abdominal. Aqui do lado direito embaixo, você não vai escrever aqui do lado direito embaixo. Você vai dizer na região hipogástrica direita, certo? Então você escreve com os termos técnicos. O paciente, notem bem, fala com as suas palavras, você coloca com os termos técnicos. Por vezes, no entanto, na história se pode botar as palavras do paciente, mas aí você bota entre aspas. Minha filha estava falando que ganhou lá um risco na prova dela, porque ela botou lá, fez uma história bonita, linda, mas botou uma expressão do paciente sem as aspas. Se ela tivesse botado as aspas, ela tinha ganho a nota máxima na questão, mas não ganhou. Então, há esses critérios. Na história, você tem que ser um historiador. Por isso eu indico, você tem que ler bons livros de literatura. Eu indico, está lá no rascunho, né? Não vou falar aqui agora. Você tem que ler Machado de Assis, você tem que ler Dostoiévski, você tem que ler Balzac, porque eles redigem muito bem a história. Você tem que ler do Machado de Assis, o Alienista. Alienista é muito interessante, é de teor médico, certo? Vocês vão ver a história da Casa Verde, é muito bonito, do Machado de Assis, o Alienista. Ler esses livros dos grandes escritores, bons escritores, para vocês aprenderem a redigir,
porque comumente o aluno não tem essa prática, não se dedicou à literatura prática, né? Então, eu estou dizendo que é importante a gente ler esses bons livros e ler o Hanskiller. Vocês vão ver o estilo do Hanskiller, como ele escreve bem, maravilhoso para escrever. O seu estilo é admirável. E ele era pintor também. Vocês vão ver que ele estava lá no quarto das embolias de plantão. Ele levou serviço, um chefe dele determinou que ele fizesse o esquema, o desenho de uma cirurgia que iriam fazer no dia seguinte. Hanskiller era pintor, ele expunha os quadros dele em grandes exposições, certo? Vocês vão ver o estilo literário do Hanskiller, a penetração psicológica dele neste livro. Ele é uma obra-prima da literatura universal, da literatura médica. Temos outros, né, que eu vou indicar para vocês. Por exemplo, vamos ver se eu acho aqui, não sei se está aqui. Ah, sim, está aqui, ó, minha biblioteca ambulante. Aqui, ó, ao lado do livro do Hanskiller, eu vou botar esse aqui, ó, Como os Médicos Pensam. Aqui, ó, vocês vão ler sobre tudo, se conseguirem este livro, é edição nova, Como os Médicos Pensam. O autor é Jerome Groopman. Isso é a medicina lá da América do Norte, aquela medicina refinada. Vocês vão ler o capítulo 10, por exemplo, Como os Médicos Pensam. Ele escreve muito bem, o Groopman. Ele escreve maravilhosamente bem e nos ensina muito de medicina neste livro, certo? Eu tenho um aluno que ficou encantado, ele não encontrou para comprar no momento, ele me pediu emprestado e tirou uma cópia. Falei, leva meu filho, faça a cópia para você estudar, certo? E trago outros livros bons aqui. Eu tenho um de Hipócrates, ao pai da medicina. Pouca gente tem esse livro. E eu transcrevi alguns tópicos, alguns capítulos no rascunho deste livro. Aqui, ó, Hipócrates, Conhecer, Cuidar, Amar, o Juramento e outros textos. Eu boto no rascunho para vocês o verdadeiro juramento, porque o pessoal vai aí nas formaturas de medicina, eles fazem um juramento errado, transtornado, deturpado, certo? E eu dou para vocês que eu extraí desse livro o juramento certo. Juramento de Hipócrates. Eu tenho isso aqui tudo. Aqui, ó. E tem aqui os aforismos do Hipócrates também, ó, do Martim Claret. O editor é meu amigo, dono da editora lá de São Paulo. Os 412 aforismos de Hipócrates. O primeiro aforismo é: a vida é breve, a arte é longa, o tempo é fugidio, o empirismo é perigoso e o diagnóstico é difícil. Esse é o primeiro dos aforismos. E o último dos aforismos? O que o remédio não cura, o ferro cura. Ferro é cirurgia, né? E o que o ferro não cura, o fogo cura. O fogo é a radioterapia. O que o fogo não cura é incurável. Então eu falei aqui, ó, primeiro aforismo e o último do Hipócrates. Não vou falar os outros não, senão não acabaríamos nunca. Então, muito bem. E aqui tem um outro livro aqui, ó, Guia para o Exame Clínico. Apresento a vocês, esse é da UFG. Desde o tempo que eu estudava já havia esse livro com umas 4, 5 ou 6 páginas. Hoje já tem, ele tem mais de 200 páginas. Não, 170, 180 e 190 páginas. No meu tempo de estudante, esse livro tinha umas 6 páginas. É um guia para o exame clínico. Eu copio para vocês no rascunho algumas páginas dele, no começo. Porque eu estou ministrando para vocês noções básicas de semiologia. Habilidades clínicas. Alfabetização. Estou alfabetizando vocês. Mas eu tenho a obrigação de dizer, de falar essas coisas todas. Aqui, ó, vou terminar aqui, ó. Depois da HDA, isso aqui, ó, comumente os livros não estudam o esquema desse jeito. Tem a chamada curva vital, curva de vida.
que eu boto o meu dedo aí e eu falo sobre ela, eu modifico. Curva de vida. O pessoal às vezes diz o seguinte: a curva vital é desde que a criança nasce. Eu retroajo. O povo tá na moda falar retroativo aí. Então eu retroajo, vou antes do nascimento, eu vou à gestação e vou mostrar para vocês um caso lindo de uma doença que a criança adquiriu na gestação, certo? É maravilhosa. Não vou falar agora não, pois eu vou mostrar lá nos nossos encontros, vocês vão ficar impressionados. A curva de vida: nascido a termo, de parto normal, chorou ao nascer, ou ficou roxinho ou não ficou, a curva de vida. Andou, firmou o pescoço com tantos meses, tal, andou e falou com 1 ano, 9 meses, 5 meses, é a curva de vida. Aos 10 anos de idade teve sarampo, ou não teve ainda as viroses, ou nunca teve as viroses comuns na infância. É a curva de vida. Você pode falar o que teve e também pode falar o que não teve. É bom também, é importante. Curva vital é um item muito importante. Aos 15 anos foi operado de apendicite. Entrou na escola, estudou isso. É a curva, é a história da vida dele, certo? Com tudo aquilo que aconteceu. Quando eu estou com um menino lá, um paciente hoje já adulto, aos 8 meses de idade ele caiu, bateu a cabeça no chão e a mãe ou a pajem pegou uma colher e apertou o inchaço assim para desmanchar o inchaço, e hoje ele já adulto de 40 anos de idade, é um doente neuropsiquiátrico. Eu pedi a ressonância dele e vi lá as lesões no cérebro que ele adquiriu da queda da mesa aos 8 anos de idade. Isso tudo faz parte da curva vital. Estão vendo como que é? E vocês vão ler depois, eu dou exemplos ali de curva vital, vocês vão ver no rascunho, isso vai chegar à mão de vocês. Então, hábitos de vida. Os hábitos de vida: se ele toma cerveja, se ele toma cachaça, se ele fuma, se ele usa droga, se ele usou, se ele não usou, esses hábitos de vida aqui, ó. Eu até botaria aqui no lugar de hábitos de vida, eu botaria assim, vícios, mas não, eufemisticamente falo assim, então, hábitos de vida. Antecedentes mórbidos, isto é importante, antecedentes, anteriores: diabético, ácido úrico, artrite reumatoide, não sei mais o que, determinadas doenças você pode botar aqui, são antecedentes anteriores mórbidos. E depois vem finalmente antecedentes familiares. Existem as doenças genéticas, síntese, pronto. Tá vendo como que é? Ele é um paciente que tem isso, está delirando, está não sei o que, você pergunta se tinha alguém na família. A minha paciente que eu atendi hoje, por exemplo, ela está com amnésia, memória fraca, não se lembra, está num quadro demencial, certo? Eu fiz a pergunta para ela: alguém na sua família já teve esse esquecimento que você teve? Não, doutor, não lembro. Outro: alguém na sua família já teve esse esquecimento? O paciente respondeu: minha mãe teve, minha avó teve, meu avô teve. Então aqui, ó, antecedentes familiares. Você pergunta: você está com diabetes? Você tem diabetes na família? Tem diabetes na família. Então você fica de olho aberto para ver, ele pode estar com diabetes. Você pode pegá-lo numa fase pré-diabética. Então vocês viram que síntese? Isso aqui, ó, para você atender o paciente, você saber o que ele tem, diagnóstico. Diagnóstico vem de dia, através de, gnoses, através do conhecimento. Esse é o significado da palavra diagnóstico, que eu dou isso aí no rascunho para vocês encontram no livro do Porto. Então, eu indiquei o livro do Porto, capítulo 4, da página 25 ao 27, certo? Então, para vocês estudar lá, tipos de médico, tipo de doente, aquela diversidade de tipo de doente. Eu penso que não devo falar mais, porque o horário, né, é 1h40 que tem disposição. No próximo encontro, eu vou falar sobre semiologia.
Então, houve uma pequena interrupção novamente e eu estou me preparando para me despedir por hoje, no dia 10 de agosto, esse nosso encontro, certo? E brevemente nós estaremos juntos novamente. Como eu ia dizendo, nós vamos estudar noções de semiologia. Vocês vão ver que coisa interessante. Então, hoje eu costumo nos cursos deixar esse aqui mais para o fim. Hoje eu resolvi começar daqui e no próximo encontro eu vou abordar noções de semiologia, diagnóstico, prognóstico, né? Então, procurem estudar, isso está gravado, vocês podem repetir aí, ouvindo a minha fala, se quiserem, fazendo anotações, depois me perguntando. E eu quero falar uma coisa, no mínimo 1, 2, 3, 4, mandem por escrito a sua opinião acerca do que você entendeu acerca da exposição. E se lhe foi útil, me diga por escrito, pode mandar para o Julião este recado. Se foi útil este nosso encontro que eu fiz com vocês, com muita alegria, com muito contentamento. Então, até breve e bom estudo para vocês, certo? Até lá!